É possível servir a Deus sem amor? E se é possível, quais são as consequências de uma obra sem amor? Vem comigo. Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Alex Rodrigues e já agora no início eu vou pedir a você que deixe aquele like, porque isso ajuda muito o nosso canal. Ative o sininho das notificações e se inscreva aqui no canal. Mas, como é de costume, ó, quem tá aqui com a gente, aquele cafezinho. Quero café! Quero café! Quero café! Vamos para o texto bíblico? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Você tem ao seu favor de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A gente está dando início a uma série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E eu peço que você vá lá na nossa playlist, porque eu sempre vou lançar lá um estudo e uma pregação. A gente teve uma série de mensagens na igreja que eu pastoreio, Igreja Batista Peniel, no Rio Comprido, onde eu ali preguei em cima desses seguintes temas, sobre as 7 igrejas ali do livro do Apocalipse. Então eu vou pedir para que você vá lá na playlist, para que você veja outros estudos. Se ainda não subiu lá os estudos, eles vão chegar lá, ele vai subir, a gente vai postar lá e vai ser bem edificante. Se ainda não está lá postado, é porque a gente ainda está dando sequência dos estudos bíblicos. Mas sempre que a gente postar um estudo bíblico sobre o tema, no dia seguinte a gente vai postar também a pregação sobre o tema, e hoje a gente vai falar sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja ali que o apóstolo João escreve com o intuito de alertar sobre o abandono do primeiro amor. João, ele é um prisioneiro religioso pelo imperador Domiciano, e João foi o último dos apóstolos a morrer. Ele tem uma revelação, no início começa como uma revelação, depois João ele é arrebatado, e ele tem revelações acerca das 7 igrejas que estavam ali na Ásia, a começar pela igreja de Éfeso. No livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 7, a Bíblia vai nos alertar sobre a igreja de Éfeso, que embora era fiel, atuante, aplicada na palavra, perseverava nas perseguições, tinha abandonado o seu primeiro amor. Algumas características da cidade de Éfeso, para a gente entender aqui o contexto: era a maior cidade da Ásia Menor, mas era muito voltada à idolatria. Os cristãos aqui que congregavam na igreja plantada nessa cidade, a cidade de Éfeso, eles eram perseguidos e desprezados, principalmente no quesito intelectual. Eles eram tidos como burros. Essa igreja tinha muitas virtudes, ela era fiel à palavra, e é interessante que Éfeso, eu brinco assim sempre quando eu vou falar sobre esse texto, que a igreja ali em Éfeso ela foi pastoreada por 3 pastores muito fraquíssimos. Essa igreja ela foi pastoreada por Timóteo, pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo João. Eram pastores fracos, mas era uma igreja fiel à palavra, perseverante na tribulação. Mas a tribulação não é como a gente vive aqui no contexto do Brasil, ou a tribulação que a gente vive hoje em dia. A tribulação nesse tempo aqui da igreja de Éfeso poderia custar a própria vida dos cristãos. Tem uma história que é a história de Antipas, que foi um cristão fiel ali no primeiro século, que foi martirizado nessa cidade. Ele foi colocado dentro de um boi de bronze, aquecido até a morte.
o que é um testemunho de fidelidade da igreja ali de Éfeso, mesmo em meio à perseguição. Por isso que o Senhor Jesus, ele apontou aqui, ó, você persevera, mesmo em meio à perseguição, sempre atuante na obra do Senhor. Essa cidade também, ela teve a oportunidade de viver um grande avivamento. E a história vai dizer que por intermédio desse avivamento, muitos bruxos, eles queimaram seus livros ali em praça pública. Tamanho foi o avivamento naquela cidade. Mas ela começou a enfrentar um problema bem chato. Ela começou a viver, a coexistir sem amor. E sem amor não tem como agradar a Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que a gente pode dar até o nosso corpo para ser queimado. Se não tiver como motivação amor, é só como um metal que retine. É só barulho. Alguns apontamentos aqui dentro desse texto, para a gente ir analisando o texto aqui, dentro dos seus versículos, é que Jesus está no meio da sua igreja. Observe o versículo de número 1, que ele diz assim, ó: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O Senhor Jesus, ele é uma pessoa que conhece a sua igreja. Ele não fica aquém da sua igreja. Os 7 candelabros representam as 7 igrejas da Ásia. Hoje a gente está falando de Éfeso, mas mais para frente, em outros vídeos, a gente vai falar sobre as outras igrejas. E as 7 estrelas simbolizavam ali os 7 pastores, os anjos da igreja, às quais as cartas foram escritas. Onde está isso? Está no capítulo anterior, versículo de número 20, o apóstolo João explica isso para a gente. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ou seja, Jesus está no meio da igreja de Éfeso. Jesus sempre vai estar no meio da sua igreja. Deus, ele observa tanto a igreja, ele cuida tanto da igreja, mas ele também tem nas mãos os seus líderes, os seus pastores ali, os anjos da igreja. A segunda coisa que é legal a gente entender nesse texto está no versículo de número 2, que diz assim, ó: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha só que interessante, Deus conhece a sua igreja. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Jesus, por intermédio de João, está dizendo àquela igreja, ó, eu observo o esforço de vocês, eu observo a perseverança, eu observo que vocês rejeitam aqueles que são maus e põem à prova. Ou seja, vocês analisam se o que os apóstolos ou os falsos apóstolos estão ensinando verdadeiramente procedem da parte de Deus. Deus vê tudo, incluindo a motivação com a qual aquela igreja andava. O versículo de número 3, ele é bem interessante, ele diz assim, ó: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Ou seja, essa igreja era uma igreja que perseverava em meio às provas. E isso é bem bacana. Como eu falei no início aqui do nosso estudo, não era uma perseguição qualquer. A igreja aqui suportava provações, como a de Antipas, que foi martirizado, mas ela vivia num contexto de perseguição, que poderia custar até a sua morte, como alguns cristãos, como Antipas, morreram por amor ao Senhor Jesus. E também não se trata de gostar da prova. Nesse versículo ele tem um apontamento que é bem bacana, que ele diz assim, ó: você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome. Essa igreja não era uma igreja sádica, ela suportava provações por amor ao nome do Senhor Jesus. Esse também tem que ser o nosso contexto, essa também tem que ser a nossa realidade. A gente não suporta a prova pela prova, a gente suporta a prova por amor ao Senhor Jesus. O versículo de número 4, o Senhor Jesus ele vai começar a apontar para essa igreja sobre o perigo de fazer a obra sem amor, o quanto isso é perigoso. O Senhor Jesus ele aponta aqui no versículo de número 4, tenho porém contra você. Imagina Jesus contra uma igreja. Quão terrível, porque se estivermos na mão
de Satanás, o Senhor nos livra. Muitas vezes o Senhor nos livra de nós mesmos. Mas quem vai nos livrar da mão do Senhor? Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor, a motivação correta, aquilo que era essencial, vocês abandonaram. Nós precisamos, irmãos, de amor para servir a igreja do Senhor Jesus, porque senão a gente se perde em meio às obras. E o Senhor Jesus, ele não quer nos perder, ele não quer te perder para a sua própria obra, não. Ele quer que avaliemos as nossas motivações e se as nossas motivações ainda continuam nele, na pessoa do Senhor Jesus. A gente precisa fazer por Jesus e pela sua presença. A igreja pode ser até muito ativa, existem muitas igrejas ativistas, mas se ela não tiver como base o amor à pessoa do Senhor Jesus, isso não agrada a Deus. Volume de atividade, isso não é algo que impressiona a Deus. Deus quer que tenhamos como base ainda Ele, a pessoa do Senhor Jesus. No versículo de número 5, o Senhor Jesus ele começa a apontar algumas saídas. Ele diz assim, por intermédio de João: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que o Senhor Jesus ele está apontando aqui como escape a essa igreja? Primeira coisa é se lembrar de onde caiu. E essa palavra se lembrar, ela tem uma conotação também sobre se levantar. Não é só lembrar, é se levantar. Essa palavra, a raiz dela é a mesma referência que é feita em Lucas capítulo 15, verso de número 18, quando o filho pródigo ele faz a seguinte declaração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Observe a parte inicial que diz assim, levantar-me-ei, é a mesma raiz lá de se lembrar. Então não basta se lembrar, tem que se levantar para uma atitude de mudança. No caso da igreja de Éfeso, ela precisava voltar ao primeiro amor. O Senhor Jesus também apontou a necessidade de arrependimento. E o arrependimento real não é só sentimento. Arrependimento real vai te levar a uma atitude de mudança. E o que essa igreja ela precisava fazer? Voltar às primeiras obras. Restaurar o amor e a prática correta para não perder a sua posição espiritual. Aquilo que aquela igreja havia perdido, que era o amor pela pessoa do Senhor Jesus, o fervor, custou para essa igreja. Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que eu gosto muito, que ele diz: luz na mente e fogo no coração. Aquela igreja ela era aprovada em muitos quesitos, principalmente na questão da palavra. Era uma igreja respaldada na palavra, mas tinha deixado o seu coração se esfriar. O coração já não estava mais sendo aquecido pela pessoa do Senhor Jesus e pelo seu Espírito. Isso é um perigo. Então o Senhor Jesus aponta: vocês precisam voltar à prática das primeiras obras. Fazer, mas fazer com amor. Quero deixar 3 conselhos aqui para a gente finalizar esse estudo. O primeiro conselho é: obra sem amor é muito perigoso. Servir a Deus sem o coração aquecido pelo Espírito Santo é inútil. Cuidado. Segundo conselho, necessidade de arrependimento. O que o Senhor Jesus está te pedindo nesse estudo? Que você precisa voltar a praticar. Vai lá, corre lá, lembra-se. Tome uma atitude de se levantar. Volte à prática das primeiras obras. Era o quê? Era evangelização? Era orar mais? Era servir mais? O que o Senhor Jesus está te pedindo? Volte à prática das primeiras obras. E terceiro, amar é essencial. A obra de Deus precisa ser feita com amor. E amor tem nome: Senhor Jesus. O chamado de Deus é claro nesse primeiro estudo, que retornemos ao nosso primeiro amor. E eu quero responder a pergunta que eu fiz lá no início. É possível servir a Deus sem amor? Sim, segundo o estudo bíblico. Agora, se vai agradá-lo, aí eu já não sei. Aí é ele que vai responder. Muito provavelmente não. E aí, fez sentido para você esse estudo? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe aquele like, ative o sininho das notificações e até a próxima!